Terceiro, seja bem-vindo de volta, continuando nossa aulinha de história, dando procedimento. Um outro ponto interessante, continuando ali da parte do nosso amigo Justiniano, imperador desse Império Bizantino. Outra coisa que vai marcar bastante essa transição entre esses impérios, entre quedas e ascensões, será o fato que vamos começar a organizar aqui o que seria um embrião aí, as raízes do que seria em algum momento a servidão medieval, né? E que logo já estamos aí às beiradas, às vésperas, né, da Idade Média. Então tenham isso em mente que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por mais que no material de vocês não parem e falem, opa pessoal, aqui é a Idade Média, estamos chegando nela, ok? Então, o que vai marcar? Lembrando que eu falei ênfase de como os escravos eram importantes para Roma e todo o sistema de Roma? Então, lembra que isso tinha entrado em crise porque tinha escravo pra caramba e em algum momento faltava e conseguia faltar escravo por causa da ausência de campanhas militares? Pois é, quando lá no final, no século V, Roma estava já começando a ser o que aconteceu, o que a gente sabe que aconteceu, ela começa a ruir, ela começa a não ter administração nenhuma, então tudo começa a falhar. Essa crise, como que eles tentam contornar essa crise dos escravos? O que vai acontecer? Bom, muitos senhores, na tentativa de contornar a situação, vão dar liberdade para seus escravos, e que eram muitos, tenham isso em mente. Então, enquanto muitos senhores também vão fugir para os seus grandes latifúndios, lembra daqueles latifúndios de autossuficientes, que tinham sua economia bem autossuficiente, ficavam externos aí. Então, esses latifúndios, esses grandes senhores, que tinham essas grandes posses de terra, vocês lembram disso, que tinham muita terra, eles vão se isolar lá, e enquanto deram liberdade para muitos dos seus escravos. Esses escravos vão passar a ser chamados de colonos. Eles são, então são como se fosse, né, além de serem escravos, camponeses livres, podemos fazer essa associação. Então, um grande proprietário, esse cara que se isolou, arrendava uma parcela dessas terras e em troca, né, ele recebia uma renda correspondente, quase sempre em gêneros. Portanto, o colono romano foi justamente um precursor do que seria o servo medieval, lá do que vai ser, em algum momento, o feudalismo. Outro ponto interessante, que é determinante nessa situação, é que como que esses caras garantiam uma proteção, garantiam essa instabilidade desse pessoal que fugiu para os seus latifúndios, que eles formaram pequenas unidades militares para se defender dessas invasões. Bom, eles se mantiveram principalmente por causa que a população livre, né, foi em busca de proteção, então muitos entregaram suas terras ao senhor patrocínio e as receberam de volta como posse precário. Mas peraí, a população busca proteção a um senhor, geralmente o senhor feudal, ele justamente protege quem está no seu feudo. Sim, aí começa essa relação. E quem quiser anotar isso que eu acabei de falar, na página 15 de vocês, temos no lado direito, no parágrafo superior, primeiro parágrafo ali superior. E está descrita essa relação de como a população livre ia para esses grandes latifúndios buscar uma espécie de proteção, e aí começa a se formar esse embrião, esse início da relação de servidão entre os feudos, né, que seria em algum momento o feudalismo. E um outro ponto interessante, falando dos nossos colegas bárbaros, que a gente falou brevemente, a relação dos bárbaros, que era uma questão muito... dependia de quer não também de uma servidão e de uma fidelidade. Esse sistema dos bárbaros, dos germânicos, é conhecido como comitatus, e nada mais era que todo mundo que combatia por você, desses povos germânicos, eles tinham que ganhar algo em troca. Então, você doava terras, você dava concessões, você dava cargo público. Brincadeira, isso é só para fazer uma referência. Então, você mantinha esses soldados de você, soldados seus, né, te servindo com base no que você estava doando, você estava cedendo para eles como concessão, terras e etc. E aí começa esse primeiro embrião também dessa questão. Eu estou muito falando embrião, mas vocês estão conseguindo entender. Começa esse primeiro conceito
tanto de uma suzerania como de uma vassalagem aí, que seria também elementos presentes no feudalismo dali em diante. Então, pessoal, eu vou dividir uma parte menor aqui para ficar menos confuso e ficar mais rápido. Então, vou deixar isso aqui de 5 minutinhos, bem tranquilinho, e vou dar procedimento nos francos num próximo vídeo, ok? Então, vou dar um pause aqui para ficar mais tranquilo para vocês. Então, até já!